Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui um papo ótimo com o Heraldo Carneiro. Heraldo, vamos falar sobre o Silver Lining, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que você acredita que essa pandemia despertou essa inconsciência na sociedade? Sim, eu acredito sim. A história mostra, né, André, que os momentos de grande adversidade, eles geram também benefícios para a consciência social e para o papel que os indivíduos têm na sociedade. Desde o indivíduo até a um país inteiro, a uma nação inteira, né? Eu acho que nós saímos, apesar de todas as controvérsias que a gente está vivendo, eu acho que o silver lining da pandemia é justamente esse resgate de alguns valores que andavam, em boa parte, não em toda a sociedade, mas andavam um tanto adormecidos, vamos dizer assim. Eu acredito que esse sentimento de comunidade, de solidariedade, até os canadenses criaram um termo, né, para esse fenômeno que eles chamam de caremongering, que é esse sentimento de solidariedade com aqueles que são mais frágeis e mais vulneráveis. O que a gente viu aqui no Brasil, né, foram pessoas, organizações, enfim, marcas, se juntando a esse esforço enorme para proteger os empregados, né, os empregados da linha de frente, proteger os mais idosos, que correm maior risco de contaminação, e de proteger, por exemplo, o pequeno negócio. Então você veja essa campanha que foi feita pelos varejistas, inclusive pela PepsiCo, que é a nossa cliente, do nós, né, de nós nos unirmos para salvar, por exemplo, o pequeno negócio, a birosca da esquina, o pequeno mercadinho, né, ali da comunidade. Ou seja, esse é um sentimento que andava um tanto, vamos dizer assim, eu não posso generalizar, mas estava um pouco adormecido. E é um sentimento, um valor que cresceu em termos de relevância, e eu acredito sim que nós vamos sair dessa mais solidários. E eu acredito que as marcas também estão despertando para esse propósito, né, das suas ações. Eu gosto muito do livro do Mário Sérgio Cortella, que fala por que fazemos o que fazemos, né? Então eu acho que em algum nível as pessoas, as empresas pararam para pensar diante de tantas mortes, diante de tanta dificuldade, tanta adversidade, né? Pararam para pensar assim, o que eu estou fazendo para melhorar essa situação ou para, de alguma maneira, combater, né, os efeitos dessa pandemia, que são efeitos que vão durar ainda muito tempo, né? Então, as desigualdades se tornaram mais evidentes, as questões de justiça social, direitos das minorias, enfim, eu acho que tudo isso veio à tona e demonstra claramente que a sociedade está despertando, né, cada vez mais para essas questões e tentando fazer um exame também de consciência e definir, a partir daí, um propósito claro, né, e que seja relevante para as empresas. E aí, inclusive, falando um pouco da parte de geração, né? O que a gente percebe assim que enquanto assim a mudança, né, de comportamento fica muito forte à medida que as gerações, como elas mudam, né? Então a mudança de valores da geração futura junto com o seu acesso à tecnologia, informação de qualidade, educação e um ambiente cada vez mais diverso, né? Como é que você acredita, Heraldo, que é gerir uma empresa? Hoje, assim, né, a gente está vivendo com 3 gerações, né? A nossa geração, a geração X, você tem a geração Y, essa Z que é totalmente diferente. Como é que você acredita que as empresas estão conseguindo fazer uma gestão, né, trabalhando com 3 gerações totalmente diferentes, com pensamentos totalmente diferentes? O gap geracional, ao invés de ser encarado como um problema, deveria ser encarado como um desafio e uma grande oportunidade.
Porque a gente vê, por exemplo, alguns estudos demonstram que os fundos que são administrados por pessoas da geração millennial são fundos que buscam investir em empresas, em ativos que, por exemplo, consideram os critérios de ESG, né, de Environment, Social e Governance, como prioritários. Então, é uma geração que busca se conectar com esses valores, ou pelo menos conectar os seus negócios com valores ligados à sustentabilidade, por exemplo. Então, é uma geração que está realmente, né, fazendo aí uma mudança, uma disrupção, aí a gente poderia dizer, com essa velha economia, né? A economia de produção focada apenas em resultados financeiros, né? E está mudando para uma economia que valoriza, sim, o propósito das organizações e os valores dessas organizações. Então, assim, é muito positiva essa cultura, essa mudança cultural que está acontecendo nas organizações a partir da inserção dessa nova geração no ambiente de negócios, né? Nas empresas, nas novas lideranças. Então é muito positivo. Eu acho, inclusive, André, que há uns anos atrás a gente falava muito, nossa, como é que a gente concilia, né, os interesses, enfim, dessa geração, né, millennial, né, e agora até a geração Z, que já está chegando daqui a pouco no mercado. Então, a gente olhava sempre sob o prisma do risco, da ameaça, né, e não via que essa geração traz uma oportunidade enorme para realmente transformar as empresas. Então, acho que a ascensão dessa geração, as posições de comando, de liderança, isso vai gerar, sem dúvida, ou já está gerando mudanças efetivas nas práticas de negócio, nas práticas de gestão. E assim, para aproveitar um pouco esse gancho, né, você vê hoje que o mercado de startups do Brasil está em ebulição, né? O mercado que está crescendo bastante. A gente vê exatamente nesses últimos meses o que aconteceu com esse mercado de fintechs ali, né? Foi um movimento muito forte. Mas ainda você não vê tanto esse conceito nas startups. Você acredita que é uma questão de tempo? Assim, porque é uma coisa que acontece isso muito lá fora, no Brasil ainda não muito. Startups com propósitos, exatamente com questões de impacto, de sustentabilidade, etc. Esse é um movimento muito grande lá fora, mas o Brasil ainda não está tão aparente. Você acredita que é uma questão de tempo? Eu estive no ano passado no evento do Web Summit e me dei conta do número de startups, inclusive brasileiras, né, que nasceram a partir de um propósito, claro, né? É o que a gente chama, André, de Purpose Natives. São empresas que são criadas, ou negócios que surgem a partir de um propósito, claro, né? Seja um propósito de mudar os padrões de educação pública, por exemplo, ou startups que desenvolvem mecanismos e sistemas que facilitam o acesso das pessoas a conhecimentos específicos, enfim, e também muitas startups que estão enquadrados naquela categoria de Tech for Good, de Innovation for Good, ou seja, que partem, né, ou nascem da necessidade de criar valor social. Então eu vejo que existem muitas startups se apoiando nesse propósito para desenvolver o seu negócio. Assim como isso está crescendo para as startups, os fundos de investimento também estão buscando empresas, né, e negócios que usem, por exemplo, a tecnologia para gerar valor social, valor compartilhado, né? Não só gere resultados financeiros, mas que também equilibre esse resultado financeiro com resultados para a sociedade, né? Então eu acredito que isso vai crescer,
né? Assim como está crescendo nas grandes corporações, isso vai crescer muito em função justamente dessa mudança cultural e geracional que a gente está vendo acontecer nas empresas, enfim, em todos os setores, em todos os segmentos, né? Eu vi, por exemplo, lá no Web Summit, empresas de agroscience, né, agrotech, voltados para uso de dados para aumentar a produtividade no campo sem consequente expansão da fronteira agrícola, ou seja, do uso da terra. Então, assim, tem coisas muito legais sendo feitas e acho que isso vai tomar corpo e vai crescer ainda mais. Heraldo, assim, como você também trabalhando na parte, né, corporativa de muitas empresas, de comunicação corporativa, de muitas empresas aí, de multinacionais, etc., então você vê esse movimento, né, delas começarem a atrair as startups, né? Algumas startups abrir áreas de open innovation dentro das empresas, etc. É legítimo uma empresa, se ela não tem um propósito muito claro, mesmo que for grande, de ela internalizar esse tipo desses natives, né, desse native proposal que você falou, assim, quer dizer, seria legítimo ela trazer e criar um ambiente para acelerar startups que tenham isso em mente? Sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, entre os critérios lá de ESG, está realmente a capacidade que a empresa tem de gerar uma cadeia, como a gente diz, uma cadeia do bem, de influenciar mudanças no comportamento de seus fornecedores, dos seus distribuidores, né, e de seus parceiros. Como a cada dia que passa as empresas estão querendo incorporar, né, essa cultura do intraempreendedorismo, né, é muito positivo, e eu acho que isso vai acontecer naturalmente, que além de usufruir dessa cultura, né, de inovação, de empreendedorismo que essas startups têm, elas também vão oxigenar a sua própria cultura, né, com propósito, um espírito, vamos dizer assim, de compartilhamento de propósito, vamos dizer assim. Ou seja, quando você compartilha, você não só compartilha essas inovações no nível de técnicas, metodologias, enfim, mas você compartilha também valores, né? Você compartilha fundamentalmente, né, princípios que podem ajudar essa empresa a incorporar, né, a sua gestão esse propósito. Então eu acho que tem uma grande potencial das empresas de incorporar não somente as cabeças, toda essa atitude empreendedora das startups, mas principalmente os valores que essas startups e que os líderes dessas startups têm também. E só para fazer uma pergunta rápida, que a gente vai agora para o terceiro e último bloco, aonde começa essa conscientização? É top-down ou é bottom-up? A conscientização para o propósito, ela vem de dentro da organização. É claro que ela é inspirada no que hoje acontece no mundo e na sociedade, mas a empresa precisa descobrir esse propósito a partir do seu próprio negócio. Nem todas as empresas, né, nasceram de um propósito. Muitas empresas nasceram de um propósito claro e relevante. À medida que o mundo vai mudando e acontecem muitas transformações culturais, esse propósito ele precisa ser revisitado, tá certo? Ele precisa continuar sendo relevante para a sociedade. E é esse momento que a gente está vivendo agora. Como a sociedade, as expectativas e as necessidades da sociedade estão mudando muito rapidamente, né? O que as empresas precisam fazer é olhar para o seu negócio e descobrir no seu negócio como ela pode gerar valor social para o meio ambiente. Não é buscar em outros territórios, não, no seu próprio negócio. Então, André, o propósito ele nasce dentro do negócio, tá? E tem a ver com o quê? Tem a ver com muitas vezes com a história da empresa,
Acabei de falar da Petrobras, que teve que rever o seu propósito depois da grande crise da Lava Jato, e outras empresas estão passando pela mesma situação. Então, as empresas estão revendo o seu propósito à luz desse cenário extremamente desafiador que nós estamos vivendo, pós-pandemia. O propósito tem que também nascer autêntico, suficiente para comunicar uma intenção, uma ambição da empresa que vai além, né, e que transcende o seu resultado econômico e financeiro. Então, assim, como é que eu posso beneficiar, gerar benefícios para a sociedade, para a comunidade, para o planeta, através do que eu faço, né? E não buscar algo que está fora do seu negócio. Essa conscientização, ela nasce a partir desse exame, né? Desse autoexame da sua história, da sua trajetória e também do futuro que você quer criar, né? Então a gente faz a conexão com o Future Hacker aí, ou seja, o propósito tem a ver com o futuro que você quer criar não só para o seu negócio, mas para a sociedade. Perfeito. Aí você já deu o teaser pro terceiro e último bloco, que é vamos agora pular pro futuro. Esse que é o assunto do último e terceiro bloco aqui. Um papo ótimo aqui com o Heraldo. Heraldo, até mais. Logo mais, vamos pro terceiro bloco. Um abraço. Future Hacker. Life. Path. Future.